Fala galera, os experts na área, os experts que é um oferecimento da Escola Modos de Formação de Vigilante e do IBRAGESP, o Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, meu irmão Zé Roberto. Fantástico, então nós vamos deixar um beijão para quem aqui, na sequência? Pro meu irmão Cleiton Magno, nosso irmão, beijo, e o nosso Magnão. irmão Luiz Lima. Beijão, Lima. Beijão, meus irmãos. É isso aí. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial aqui. É uma querida do mercado que a gente sempre se encontra nos eventos, em todo local que a gente está. Parece aquela coisa que gruda, né? Onde vai, tá junto. Ela vai se apresentar agora, é a Ellen Pruchinski que está aqui com a gente. E eu espero que ela tenha hoje um belíssimo podcast, como a gente sempre faz, trocando experiência e democratizando conhecimento. Obrigado, Ellen, bem-vinda e obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Ellen, sou Head de Growth da FindMe, Bootcamper, e é um prazer estar com vocês, adorei o convite. Ótimo, a gente adorou que você tenha vindo, a gente sabe da agenda atribulada, né? Afinal, ela corre para todo lado, então não é fácil. Vamos começar esse bate-papo aqui, você dando uma dica de como você começou tudo, fala da sua carreira, fala como você foi parar na FindMe, fala aquilo que você tem vontade para dar uma embasada na tua experiência que você tem tão abrangente. Legal, Zé. Bom, eu queria contar que antes da FindMe teve uma jornada bem longa. Eu sou formada em engenharia de produção na FEI e mesmo junto com a faculdade eu fui trabalhar em duas indústrias. Então eu trabalhei na Avon e trabalhei na Valeo. Nas duas eu era atendimento ao cliente. E aí nessas duas empresas eu entendi algumas coisas ali que foram bem importantes para a minha carreira e para poder aplicar isso mais para frente. A primeira coisa, como é que era a estrutura organizacional de cada uma dessas empresas? Uma tinha a administração americana e a outra francesa. Uma era orientada a processo, o fluxo de processo até a entrega para o cliente, e a outra era para o cliente. Então, a gente tinha uma divisão um pouquinho diferente, orientada como se fosse a projetos. Um outro pilar bem importante foi que eu vi na prática tudo que a gente tem em serviços hoje. O Kanban, o Kaizen, o Pokayoke, e depois levaram todas essas ferramentas, né, toda essa medição dentro para serviços. Só que eu vi o Kanban, aquele cartãozinho, nos produtos andando pela fábrica. Isso foi muito importante. E também o fato de eu ser atendimento ao cliente, o quanto que você consegue olhar para a dor do cliente e atendendo essas expectativas. Depois eu saí de lá, trabalhei 5 anos na Deloitte como consultora sênior, e aí desenvolvi diversos projetos pelo Brasil todo. Foram mais de 25, um deles, inclusive, com um budget ali de 1,5 milhão para poder fazer uma entrega enorme, com 18 pessoas envolvidas, fazendo inventário e avaliação por todo o Brasil. Ali eu consegui entender muito como que era a estruturação de entrega de projeto para essa dor do cliente. Então, daquelas etapas de planejamento, realização, análise de riscos, os marcos para você poder falar que você fez essa entrega, fazer essa liderança e a gestão de todas essas pessoas que estão envolvidas, dos stakeholders, quem está como interessado ali naquele projeto, né, até a entrega final para esses clientes. Dali eu me senti preparada para poder empreender. E aí eu não sabia o desafio que eu tinha pela frente, foi um belo de um desafio. Eu fui para uma empresa de manutenção predial, e aí entendi o que é gerir as pessoas remotamente, né? Cada uma alocada nos seus clientes ali, né? Como é que eu faço para poder entender como é que o serviço está sendo entregue? Como que eu fico sabendo ali se acontecer alguma coisa? Se eles estão com uniforme, se está faltando algum item? Então, aquele belo desafio que a gente vê ali na terceirização de serviços, eu vi ali na prática. Depois disso, eu quis imergir um pouco mais na tecnologia e fui trabalhar com telemetria e com drone para poder fazer levantamento aerofotogramétrico. E aquela coisa da topografia, só que voltada ali com fotos, né? Uhum. Foi bem legal para eu poder entender de como que você consegue aplicar a tecnologia em tudo aquilo que eu tinha aprendido. De como que é o atendimento ao cliente, qual que é a dor dele, como você desenvolve um projeto, estrutura esses processos, e aí você acopla a tecnologia para tudo isso. Então, foi bem importante ali para também somar para a minha carreira. E aí acabei não evoluindo com tudo isso e fui buscar uma empresa que eu pudesse aplicar todo esse conhecimento, esse background que eu fui adquirindo, mas, principalmente, eu queria uma empresa que já transformasse um mercado, que já tivesse um impacto ali para eu poder agregar e também ter um desafio ali todos os dias. E aí foi que eu encontrei a FindMe. Entrei lá como account manager para fazer a parte de vendas e consegui vendo ali que tudo isso que eu fui aprendendo eu consegui aplicar e ter esse espaço de empreendedorismo. Contando um pouco mais da FindMe, né, como que eu encontrei ela, era uma empresa que tinha 7 pessoas na época que eu entrei. A gente está com algo em torno de 30 agora, então a gente evoluiu muito. Crescimento bacana, hein? Muito, foi bem legal. Aproximadamente em 4 anos que eu estou lá.
E é uma empresa muito bem estruturada. Então, mesmo sendo pequena, a gente já tinha toda uma estrutura de gestão, de acompanhamento, de desenvolvimento de carreira de cada indivíduo, o meu inclusive, de como que a gente fazia toda a questão de lideranças, como que a gente divide. A gente foi tendo vários experimentos lá de como que é essa estrutura, de como que a gente vai fazer essas divisões, sempre orientado ao cliente, sempre orientado às pessoas. E, principalmente, a gente foi dessas experimentações, agora a gente chegou num modelo que é próximo ao que é o Spotify. Então, a gente tem squads, hoje, divisão de times ali por cada desenvolvimento de tipo de trabalho. Growth, tecnologia e sucesso do cliente. E aí, disso, a gente também tem algumas outras ferramentas para a gente poder ir tendo trocas com esses times. Então, orientado a KR para poder traçar objetivos, quais são os táticos, estratégicos para a gente poder atingir tudo isso. Chapters para a gente poder ter encontros de times ali, de pessoas de chapters diferentes para a gente poder desenvolver algo pontual, mas também guildas para poder ter troca de conhecimento ali, que às vezes pode ser a ver com a Find Me ou pode ser nada a ver. Essa semana mesmo eu fiz uma guilda para poder falar de circo, que eu sou apaixonada, então levei essa temática ali para todo mundo conhecer um pouco mais. E one-on-one, coaches, PDI. E aí, contando o que a Find Me faz, né? A gente tem um aplicativo, uma plataforma para poder fazer gestão de pessoas, de terceirização de serviço, principalmente voltado ali para a parte de segurança e facilities. Então, essa é um pouco da minha jornada até aqui. É uma jornada muito bacana, é sensacional essa trajetória e como que ela raciocina rapidamente para entender a montagem do atendimento ao cliente. Ela nem é médica, mas atende todas as dores do cliente. Vocês notaram isso? E o que é fabuloso, que fica mais bacana, é que eu acho que a gente encontrou a convidada perfeita, né? A pessoa que fala de tecnologia com uma desenvoltura absurda, né? Como ela mesma nos trouxe, né? Tem um arcabouço, tem um background, né? Fabuloso, né? Muito conhecimento em tecnologia, mas voltada para a terceirização. E a terceirização são pessoas. Então, e os nossos dois pilares... muito de pessoas está aqui, o Andrade, muito. Os nossos dois pilares, né? Tecnologia e pessoas que norteiam o nosso propósito aqui nos Experts, está materializado agora na Ellen. Então, Ellen, me fala um pouquinho como essa parte do sistema, essa parte sistêmica, né? De olhar como a terceirização está se dando... na prática, como que vocês mensuram o crescimento da equipe, a evolução da equipe, a resposta da equipe? Ou seja, como as pessoas respondem ao sistema propriamente dito e ao que a Find Me propõe? Você diz em relação ao cliente ou em relação a internamente na Find Me? Tudo. Certo, então eu vou pode falar os dois lados. Falar os dois lados. Tá legal. Ele gosta dessa abrangência porque gente lida com gente. Então, tem os dois lados, né, Dado? Exato. A frase dele sempre aqui. Perfeito. Então, na parte externa, a Find Me vê muito o que a gente programou, o que você vendeu para o seu cliente. Então, qual que é o contrato, o que está contemplado, o que é o previsto, versus o realizado. Tá. Então, a gente vai medir ali de toda a programação, de qual é o cronograma de trabalho, o que precisa ser entregue, o que foi entregue de fato para o cliente ali do prestador de serviço. Sendo que daí, tendo a plataforma, isso é um trabalho muito em conjunto, né? A gente está falando que o prestador está entregando para o cliente final esse serviço, mas o cliente final também tem que estar olhando tudo isso. Né? É um ponto bem importante de ter ali. É um projeto em conjunto, afinal. Os dois têm o mesmo objetivo, dar a percepção de segurança, dar ali a percepção da limpeza de cada ambiente, etc. Então, a gente tem ali números dentro da nossa plataforma para poder fazer essas medições e trazer isso do que foi realizado como métricas. Então, do previsto versus o realizado, quanto que é o percentual de eficiência, quanto que foi entregue. Tanto em relação ao quantitativo como ao qualitativo. E agora eu vou dar um spoiler. Vocês gostam de spoiler? Manda. Ótimo. Lógico. A gente tem aqui um indicador que a gente vem desenvolvendo ao longo de 10 anos com todos os dados que a gente conseguiu dos nossos mais de 300 clientes. E aí a gente foi estudar, colocou lá um squad de engenheiro de dados, analista de dados, engenheiro de software, para poder fazer essa análise de tudo isso e construir uma nova métrica. Porque a gente sabe que a entrega para o cliente não é só fazer a limpeza. É o supervisor visitar, se teve alguma ocorrência, algum evento, isso impacta diretamente na satisfação do cliente. E a gente construiu agora um indicador que a gente chama de Find Me Score. E a gente foi vendo de todas as entregas que vai tendo nessa operação, o que interfere diretamente nesse Find Me Score.
né, nessa satisfação do cliente. Então, uma métrica dizendo, olha, você está com risco ali com o seu cliente. Olha, agora ficou muito crítico, você tem risco dele cancelar o contrato. Corre. E aí, você vai conseguindo fazer um drill down, uma análise mais detalhada para poder saber desses indicadores o que está interferindo para poder agir rapidamente. Então, como a gente está falando de uma evolução muito rápida do mundo, né, aquela coisa de, puxa, o que a gente tinha ali de uma evolução de um processador que levava 1 ano e meio para ser desenvolvido, a gente está vendo de um dia para o outro. Isso Então, mesmo. não adianta a gente ter indicadores obsoletos. A gente precisa ter uma fotografia do que está sendo entregue para o cliente ali em tempo real. E isso também vai mostrar em relação às pessoas. Quem que pode estar insatisfeito e não fazendo tão bem o seu trabalho? Perfeito. Qual supervisor que pode ali estar fazendo um outro trabalho? Às vezes não é nem má vontade, não é nem que ele está desengajado, mas, puxa, ele está ali, sabe aquela atividade do fórum que precisa ir, que é necessário, mas acaba deixando de fazer uma visita? Tudo isso a gente vai trazer a fotografia do que está impactando nessa retenção dos seus clientes. Então, esse é o indicador que a gente vai lançar em breve. Já está todo desenvolvido, testado, e ali você vai conseguir ver, com uma média ponderada, como é que está sendo essa entrega. Falando um pouco dentro de casa, como que a gente faz essas métricas, a gente tem ali todo o desenvolvimento de carreira de cada pessoa, então um PDI individual de cada um, e aí a gente vai avaliar. Então, o que você tem já de soft skills, o que você já tem de hard skills e o que precisa ser desenvolvido para você poder subir mais um degrau. Avaliando tudo isso, a gente faz literalmente uma avaliação. Qual que é a sua pontuação? Que quando você se avalia de 0 a 5? Ah, me avalia em 3. Tá bom, então a gente vai estudar, vai ter lá toda uma parte de você poder fazer esse desenvolvimento, e aí depois a gente vai fazer uma avaliação novamente, uma avaliação 360 e uma avaliação individual para poder saber se a pessoa atingiu isso. Sendo que nesse PDI, a gente vai trazendo ali cursos e tal, mas está muito pautado em 70, 20, 10. A ideia é que tenha aprendizado ali, estudos 10%, 20% de trocas, então os coaches, mentoria com pessoas até de fora, então eu poderia, por exemplo, sentar com vocês ali para a gente poder bater um papo, isso conta como parte do PDI, e 70% é na prática, porque a gente sabe que ali é o quanto você vai aprendendo. Eu mesmo na Find Me, muito foi dessa parte ali de ir entendendo como é que desenvolve tudo isso, testando, validando, para poder fazer essa entrega. E aí a gente vai também vendo quanto que tem de atuação de cada indivíduo lá dentro, de cada entrega. Então, do vendedor é muito fácil. Quanto que está tendo de leads que ele consegue receber, qualificar, fazer a venda, e quanto que ele está trazendo de receita. Quando a gente fala de sucesso do cliente, é um pouco mais difícil, mas a gente já tem isso estruturado, entendendo cada um quanto que tem de carteira que pode fazer um acompanhamento desse cliente, reuniões, os touch points que a gente chama de BR, quanto que ele vai fazer de desenvolvimento de cronograma, quanto que ele tem de capacidade para poder ter esses clientes ali, fazer essa retenção e andamento da jornada. Sendo que daí a gente vai entendendo desse tanto que a gente desenhou para cada um, começa a extrapolar muito, é a hora de fazer uma nova contratação e ter uma outra pessoa para montar mais uma fatiazinha. O time do suporte da mesma forma. Então, a gente tem a quantidade de tickets que são abertos, quais são os tickets que a gente pode sanar com algumas vezes alguma ideia. Então, lanço um vídeo para poder todo mundo saber como faz algo, e aí eu diminuo o número de tickets. Então, eu posso também acoplar tecnologia para não ter que fazer mais uma contratação. E aí eu faço uma redução de tickets, na verdade. Então, a gente vai tentando equilibrar ali, pondo tecnologia, o que a gente consegue somar, e vendo de qual é a capacidade que a gente tem dentro de casa para poder ver se tem, de fato, a necessidade de uma nova contratação. Perfeito. É bem interessante a maneira, né, de lidar. A gente sempre aborda aqui uma questão muito interessante no podcast, com vários entrevistados falando a respeito da turma jovem que chega com tudo, com gás, com conhecimento, principalmente antenadíssimos nas mídias digitais, na inteligência artificial. O pessoal chega com tudo. Mas a gente também ouve aqui de que essa turma chega e quer sentar na janelinha, quer 3 meses para ter sucesso, senão vai embora. Então eu entendo que, e não é uma crítica, é o contrário, é uma constatação. É uma fotografia, né? É uma fotografia. Então a gente está aqui, inclusive, a gente está como consultor ou mentor para essa turma que procura a gente para aprender a se situar nas empresas. Essa juventude que está chegando com tudo e que vem com tudo. Mas agora eu vou jogar essa bomba para você. Eu quero entender como é isso lá dentro da Find Me. Como é que você faz? Porque com certeza você lida com uma juventude lá, que eu já vi. Uhum. E como é que você lida com esse tipo de relacionamento e com esse tipo de comportamento que normalmente a gente vê no mercado? Se você sofre isso lá ou não, como é que você vê isso? Essa é uma ótima pergunta, uma pergunta incrível.
Bom, a primeira coisa é que a gente tem um time muito jovem. Na verdade, eu sou uma das mais velhas. E isso é muito interessante desde que eu entrei lá e foi um grande desafio para mim também. Porque a gente vai, por mais que eu esteja querendo ficar inteirada de tudo quanto é ferramenta, eu gosto de tecnologia, como vocês perceberam, eu estou contando aqui, mas para você acompanhar todo esse movimento que está tendo o mundo, né, é difícil. Para você experimentar todas essas ferramentas é um pouco difícil. Então, a primeira coisa foi eu também mapear como é que essa empresa é jovem. Porque o CEO é jovem, o head de sucesso do cliente também é jovem, e como que vai ser esse jogo dessa troca? De certa forma, invertida. Né? Então, eu não cheguei lá e fui direto para ser head de growth. Eu entrei e fui escalando também ali. Então, adquirindo confiança, tendo muitas trocas, adquirindo um espaço para eu poder trazer um pouco da minha experiência, adquirindo espaço para a gente poder colocar ali o que eu tenho desse background, e, ao mesmo tempo, tem que estar extremamente aberto para escutar o que eles têm para poder trazer de inovação, de novidade. Perfeito. Sendo que daí, uma coisa bem importante que eu percebi foi conseguir colocar numa ordem cronológica, por prioridade, por impacto. O que a gente vai olhar primeiro? Porque se a gente pega todas essas ferramentas e tenta aplicar ao mesmo tempo, você não consegue ter o aproveitamento de experimentar, de fato, todas essas ferramentas, essas novidades. Então, de conseguir fazer testes bem controlados, com números, com indicadores, colocando hipóteses, sendo que daí eu posso somar um pouco, porque eu consigo traçar bem uma hipótese, eu tenho uma lógica muito fácil e a gente consegue ir construindo tudo isso junto. Essas pessoas que estão mais na parte da liderança da Findme, né, o Gabriel, o Danilo, eles já estão lá há um tempo, então eles já foram nesse degrau a degrau, então é mais tranquilo da gente conseguir orquestrar tudo isso. As pessoas que entram novas, eu acho que uma parte bem importante que a gente coloca lá é alinhamento de expectativa. Então, o que eu preciso para você poder estar nesse step aqui, nesse passo, nesse cargo? Então, na contratação, a gente faz um alinhamento bastante detalhado para a pessoa entrar lá sabendo o que ela vai executar. E eu lembro que eu, em muitas entrevistas, trouxe todo esse detalhamento. Olha, o seu dia a dia vai ser, você vai chegar, vai ter esse passo aqui, você vai ter que ter essa entrega, a gente tem esse KR, e é esse time que você vai participar. Tudo bem? Então, esse alinhamento é bem importante para a pessoa também chegar e já falar, já vou para a janelinha. Não. A gente vai ter uma avaliação 360, mas ela vai demorar 6 meses, entendeu? E daqui a gente vai ter dessa avaliação, se tiver esses pré-requisitos e isso tiver atingido, essa avaliação tiver dessa forma, a gente consegue ter uma promoção e a gente vai subir um step. De novo. E quais são os steps? Então, de abrir todo esse plano de carreira, ter ele muito claro para a gente poder saber quais são esses marcos de sucesso do indivíduo para a gente poder ir sabendo. Isso tem agregado muito na Findme para poder todo mundo saber ali como é que funciona tudo isso. Essas novidades que são trazidas também a gente gosta muito, gosta de testar e tenta colocar ali nesse cronograma para a gente poder ir ajustando de como que a gente pode colocar dentro dos processos que já existem, se fizer sentido. Então, a gente testa, olha, valeu, é legal, põe no processo, como que a gente estrutura, como que a gente incrementa e se torna parte da Findme. Não deu certo, descarta. Próximo teste que a gente vai fazer. Então, a gente fica o tempo todo testando em todas as áreas o que a gente pode otimizar. Acho que é isso. Não, respondeu bem porque está na característica de controlar essa turma com uma boa condição, inclusive formatando a carreira, step by step, e aí vai chegando lá. Tá certo, irmão? Tá certíssimo. Não, eu acho que a Ellen, ela fez, na realidade, um raio-x completo de como um by the book, né? Ajudou a gente nessa questão que a gente, como a coisa podcast, né? A gente fala nisso. Tem algumas coisas que a gente fala, e isso é uma realidade, né? Que quando você celebra os acordos, fica essa é uma frase que eu gosto sempre de trazer para as nossas conversas, né? Que é uma frase que me marcou muito e foi uma pessoa especialista no assunto de desenvolvimento de pessoas, né, que é a Cristina Coimbra. Quando você celebra os acordos, né, no primeiro dia do colaborador, do funcionário, seja lá a forma que você queira tratar, que eu acho que isso é o menos importante. Ali você está lidando com o ser humano, mas você está celebrando os acordos, você está definindo a regra do jogo, está tudo certo. O que não pode é você, às vezes, de forma intuitiva, esperar que, a partir de algo, determinada coisa aconteça. Então, quando a regra do jogo ela é clara, tudo fica mais fácil. Então, você falou que você tem
né? Esse alinhamento inicial, mas vocês têm PDI, vocês têm avaliação de desempenho, vocês têm os OKRs muito bem definidos, então está todo mundo sabendo exatamente o que é. O que talvez seja o grande desafio, é isso que eu queria puxar um pouco mais de você, seja um pouco dessa fotografia, que a gente não está fazendo nenhum tipo de crítica, que fique claro, mas é uma fotografia de constatação de comportamento. A gente tinha uma geração anterior, né, a que eu pertenço, o Zé pertence, né, que era mais carreirista. Então, o step by step, os passos a passos para definir uma promoção, para definir um crescimento na tua trajetória profissional ficavam mais acessíveis. Usando uma terminologia até mais da modinha, mais friendly, né? Então, eles ficavam tudo ali numa boa, porque as pessoas eram carreiristas. O que talvez seja o grande desafio hoje é que essa geração, eles são muito inquietos. Isso não é uma crítica... e nem é ruim. E nem uma constatação de algo que seja ruim. Exato. Eu acho que é muito bacana eles serem inquietos, porque eles também nos provocam a sair de alguma trilha que seja mais contínua para pensar um pouco fora da caixa, para ter essa troca. Isso tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, talvez o maior desafio seja lidar com esta ansiedade, lidar com este senso de urgência e de imediatismo, né? Como é que você faz para, na hora certa, e aí sendo a pessoa com maior background, com mais experiência, com mais lastro, de colocar um pouco de água na fervura, né? E de colocar as coisas mais num plano mais calmo e de que, olha, vai acontecer no seu tempo, mas como é que você trabalha essa ansiedade? Não é fácil isso. Isso é bem desafiador, né? Vamos falar as claras aqui. Exato. Olha, não é sempre que dá certo, né? A gente está falando aqui da melhor forma que a gente encontrou até hoje de fazer isso acontecer e ser legal. Então, esses combinados são bem importantes. Ter transparência é um dos pilares da Find Me, e eu estou bem alinhada com isso. Eu sou bem sincera e transparente em tudo que eu faço. Mas, por vezes, esse alinhamento é um desalinhamento. E é nesse momento que, às vezes, a gente vai avaliar se faz sentido para a Find Me e para o colaborador continuar essa parceria. Sim. E, às vezes, não faz. E aí, quando a gente fala dessa ansiedade toda, de tudo isso, existem, acho que, duas coisas que são bem desafiadoras mesmo. De o quanto que você solta e o quanto que você dá uma freada. E aí, medir isso, porque tem que ficar fazendo esse jogo o tempo todo, é a sensação que eu tenho, é difícil. É muito difícil de você acertar a mão. Mas, por vezes, eu entendo que você dá um projeto para essa pessoa que está com toda essa ansiedade, para ela conseguir desenvolver esse projeto, entender como é que são os riscos. E, às vezes, até dentro de um ambiente controlado, é óbvio, né? Não vou também deixar errar, fazer algo que seja muito impactante, porque depois ela também vai se sentir saindo mal. Mas dentro daquilo que é um cenário ali controlado, quanto que ela pode desenvolver esse projeto com autogestão, ser a protagonista desse projeto naquele momento e ir adquirindo experiência com isso. Sim. E aí, por vezes, tem outras coisas que a gente fala, não, isso aqui vai ter um impacto, a gente eu tenho uma experiência, já estou vendo ali que isso aqui não vai rolar. Não vai rolar e vai ter um impacto tão grande que ela vai sair se sentindo mal. Isso vai ser mais prejudicial do que benéfico. Frustrante. Exatamente. E aí, peraí, então vamos puxar um freio de mão aqui. Não, isso não, já testamos, já fizemos, não vai dar certo por isso e por isso e por isso. Aquela coisa de toda essa geração requer muito, não quer só uma negativa, quer a justificativa, que é os motivos pelo qual não. Então, ó, a gente já testou, é por isso, por tais motivos a gente já fez isso. Tem alguma coisa aqui diferente que a gente não viu? Não. Beleza. Então, vamos tentar desenvolver um outro projeto? Então, solta um pouco, puxa um pouco, para também não frustrar essa pessoa, porque elas também se frustram muito rápido. Verdade. Não se frustra porque não subiu, não se frustra porque não foi promovido, não se frustra por vários motivos ali que podem compor tanto uma frustração grande que impacta para ela no lado pessoal até mesmo. Sim. Não só na relação com a empresa, não só na relação com a Find Me, né? De o quanto que ela vai se sentir capaz lá na frente, de outras atividades que ela está desenvolvendo. Perfeito. Mas é desafiador. É bem desafiador mesmo. Lidar com gente não é fácil. Não é fácil, mas... Andrade é especialista nisso, mas a gente sabe que não é fácil. Essas são as alegrias da vida. As alegrias. E lidar com gente, eu gosto de falar do outro lado também, que é a ansiedade do cliente.
Tem uma coisa que é muito importante. Quando você fala da dor do cliente, a gente discursa isso. Eu venho de uma escola antiga, mas a gente evoluiu ao longo do tempo, obviamente. Antigamente a gente olhava para o umbigo e queria vender o que a gente produzia. Hoje a gente tem que olhar para o cliente e entender a dor dele, como você falou, e entender o que é que esse cliente precisa. Exatamente o que eu vou levar para o cliente. Então, para mim, um dos maiores desafios hoje da área comercial é entender como é que você apresenta o seu produto, para entender se você toca. Não adianta chegar hoje em dia a gente falar assim, a minha empresa é melhor, eu faço e aconteço, eu tenho 35 anos de experiência. Não adianta. Você tem que chegar no cliente e falar assim, o que está doendo? Como é que está a sua organização? Como é que está a sua parte de segurança? Que você usa de estratégia? Qual é o software? O que você está habituado a fazer? E começar a entender. Me fala dessa experiência na Find.me, porque o próximo cara que fica ansioso, depois do funcionário ou colaborador, é o próprio cliente, aquele que paga a conta, né? Fazer a satisfação dele. Conta um pouco dessa história. Sim, e contribuindo para esse comentário seu, o mercado de segurança e facilities é um negócio urgente, né? É apagar incêndio sempre. O tempo todo. Então, eles estão sendo puxados pelo cliente final. E aí, eles puxam, de fato, quem tá o fornecedor ali para poder ir junto e tentar correr junto, né? Então, a primeira coisa é parar de apagar incêndio. Eu acho que quem já é cliente é a gente olhar ali para como prevenir acontecer esse tipo de coisa. Então, se eu estou falando ali de uma operação de segurança mesmo, que eu fico só correndo para poder entregar o uniforme, mas como que eu consigo saber antes, para poder começar a prever tudo isso e diminuir um pouco essa carga que é tão apagar incêndio? Acho que esse é um ponto importante para quem já é cliente. Mas você estava perguntando da venda, vamos para esse foco. Da venda, porque eu estou dizendo a próxima abordagem. O que já é cliente, claro que você tem uma ansiedade de mantê-lo como cliente. Mas a conquista é a minha pergunta agora. Perfeito. A principal coisa que eu vejo é que hoje é muito importante o vendedor ser um consultor. A primeira coisa que ele vai precisar fazer é ouvir e entender exatamente o que aquele cliente está contando. E esse ouvir, às vezes o cliente fala, eu preciso de tal coisa. Eu preciso de um vigilante 24 horas, eu preciso de uma portaria 12 horas. É o que ele está entendendo que ele precisa. E essa escuta... sempre está correto exatamente, isso, né? Esse é o ponto. Nem sempre aquilo... Tá, mas por que você precisa isso? Onde é que você chegou para... E é voltar um pouco, assim, para poder saber exatamente por que ele chegou com essa... Por que ele está contando para você não que é a dor. Ele está contando para você qual que é a solução ideal para ele. Ele não está falando qual é a dor que gerou esse insight de trazer essa solução. E aí, essa escuta é a parte mais desafiadora, de conseguir entender nas entrelinhas... E transformar, né, Ellen? Entender nas entrelinhas o que ele precisa. E escutar ativamente, porque às vezes a gente está tentando direcionar para eu poder fazer um match com o produto que eu vendo, para Find.me, por exemplo. Só que o cara me conta uma outra coisa que ele tem de desafio, isso também às vezes soma. E aí você entra como consultor, porque às vezes eu indico até mesmo parceiro, que não é parceiro da Find.me ali. Às vezes a gente não vai ganhar nada com isso, mas eu vou ganhar nessa questão de criar confiança com quem eu estou conversando, com o lead, por exemplo, e também trazer uma indicação ali de um outro parceiro solucionando a dor dele, que às vezes não é a Find.me. Então, essa escuta eu acho que é a parte mais importante e de criar, num segundo momento, a confiança desse lead com você. Mostrando o quanto você é consultivo, quanto você está ouvindo e entendendo a dor dele, essa especificidade da operação dele. Então, por isso, às vezes, até sanar uma outra dor que ele precisa, conectar pessoas, e às vezes não estou vendendo Find.me. Só que isso, lá na frente, soma. Isso lá na frente, eu sou consultora. Num outro momento, a gente vai ter ali uma oportunidade e eu vou vender Find.me. E acho que um terceiro pilar bem importante é ver se tem esse match. Talvez eu tenha hoje a Find.me atende mais de 300 clientes, tem match com muitas empresas. Mas às vezes eles me trazem ali um desafio que eu falo, não vou agregar. Estava conversando com um lead recentemente, ele quer colocar a Find.me para poder controlar a parte de saúde. Se a pessoa subiu escada, se ela está levantando ali da cadeira tanto tempo para poder controlar e ter a parte saudável ali de cada colaborador. Achei ótimo, é incrível, adapta. Só que a gente não tem time preparado para poder falar sobre esse assunto, especialista em saúde dessa forma. E olhando para o mercado, a gente tem outras soluções que fazem isso muito bem. Aí, de cara, eu lembrei de alguns aplicativos que você controla de andar de bicicleta, subir escada, que vai pelo acelerômetro do celular. E falei, olha, eu não quero dar um tiro no pé, não me entenda mal, mas aqui eu acho que essa não é a melhor solução para você. Posso te indicar isso, isso e isso?
E aí fica a critério do lead escolher o que ele quer. Se ele escolher Find Me, eu estou sendo transparente o suficiente para dizer quais são as limitações, qual que é o nosso momento, o quanto que a gente vai conseguir conversar com a mesma linguagem com ele, porque a linguagem mudou. Não é mais segurança e facilities. Eu estou falando de colaborador, estou falando de RH, gente de gestão. Eu não estou falando mais. E a jornada que a gente tem é desenhada para poder acompanhar esse tipo de empresa, de prestadores. Então, a gente começa a modificar tudo e talvez eu tenha uma quebra de expectativa lá na frente. E não é o que eu quero. Eu não quero pôr cliente para dentro para depois eu ter cancelamento de contrato. Então, esse é um preciosismo que um vendedor também tem que ter. De fazer esse match encaixar, não forçado, né? De ver, validar se realmente a gente vai conseguir atender aquele cliente e atender as expectativas que ele tem. Porque eu acho que você foi cirúrgica novamente, né? A Ellen tem essa capacidade de síntese, né? Mas é de ir na ferida, né? Quando você fala da questão desse novo relacionamento com o cliente, que por vezes ele não sabe o que ele quer direito, e de você tentar entender, quase que como num exercício de anamnese, né? Como se você estivesse fazendo uma anamnese com o cliente, né? E de identificar qual é a dor dele, para aí sim você propor uma solução, isso é perfeito, mas mais do que isso, eu vou mais fundo. Essa construção de relação, né? Esse relacionamento que você está construindo de transparência, de parceria, de empatia com o teu cliente, para realmente ele entender, puta, eu vou chamar a Ellen, nem que não seja com a Ellen, mas, pô, a questão não seja uma resolução da Find Me, por exemplo, mas eu sei que a Ellen vai me dar um norte e a conta fecha no final, né? Porque em algum momento ele vai precisar de alguma coisa que você aí sim possa monetizar, né? Possa, de fato, construir uma relação comercial. Então, você primeiro constrói uma relação de confiança para depois construir uma relação comercial. Isso é precioso demais. E acho que falta um pouco, talvez, disso para o mercado, essa maturidade. Porque ainda você vê muita venda de pastinha, né? Muita venda de prateleira, né? O cara te mostra um problema, a dor dele, e você fala assim, não, olha, eu tenho um sistema aqui, XPTO, que tem X câmeras, que tem não sei quantos sensores, tem um sistema de identificação facial, biométrica, e vai te dar X% de controle das tuas operações. Aí você fala assim, cara, mas não era isso que eu precisava. Não era isso que eu precisava. Então, acho que acaba sendo realmente uma questão muito bacana. E aí, o que eu queria, depois dessa fala, que não deveria ser tão comprida, mas é que é encantador conversar com você. É encantador conversar com você para ver toda esse know-how em prática, né? E de uma forma tão eficaz, tão eficiente. Como é que você tem construído essas relações? Como é que você tem alimentado o teu networking no sentido de trazer essas relações genuínas, de escutativa, né, de saber ouvir, de entender a dor? Como é que você tem feito para fomentar essas relações? Essa é uma ótima pergunta. Eu até nem queria entrar muito nesse mérito, mas já sendo mais transparente ainda, eu sou apaixonada por pessoas. Antes mesmo de vender, antes mesmo da empresa, tudo. Eu sou apaixonada pelas relações, de construir, sabe, amizades. Então, eu sou daquelas pessoas que conhecem muita gente e vai construindo amigos. Eu adoro, adoro. Então, para mim, não tem muito dessa questão. O network é segundo plano. Primeiro, eu quero conhecer o Zé. E aí, me conta a sua história. E você? E de onde... Nossa, que interessante, sabe? De assistir tudo isso e, sabe, contribuindo, ver onde é que a gente pode se encontrar e como que a gente pode aproveitar as coisas. Para mim, esse é o começo, assim. Então, eu já sou naturalmente assim, sempre. Eu sou aquela pessoa que, na engenharia mesmo, vamos organizar aqui uma festinha. Bom, a Ellen que vai liderar a festinha e organiza, e já faz o evento, e já chama todo mundo, e agrega, e junta todo mundo. Então, já é algo natural. E aí, partindo para o segundo ponto do network, eu entrei no mercado de segurança e facilities e fiz, meu Deus, como é que eu vou começar a entender quem é quem, e, sabe, players. Então, num primeiro momento, o Gabriel, que é CEO da Find Me, me deu uma dica e falou, olha, conversa com o Neves, porque ele conhece muita gente. Eu falei, tá, mas eu quero conhecer, inclusive, as mulheres que trabalham nesse mercado.
porque é bem desafiador. A gente está falando que você contou no dedo, né? Que não tem muitas ainda, né? E que graças são muito abertas a conversar. Claro. Então, conversei com a Meg e aí falei, olha, eu tô entrando no mercado agora, me conta um pouco. Ela assiste meus podcasts, eu tenho um monte de material, deu altas dicas de como que é o funcionamento de tudo isso. E fui conhecendo outras pessoas também. O Neves citou os nomes, eu fui conversando com cada uma delas, super abertas a conversar, entender um pouco mais. O Bootcamp ajudou muito, porque aí a Find Me entrou como patrocinadora no passado e aí... A ideia era a gente também muito vender a Find Me. Esse era o objetivo. Só que eu falei, eu não consigo vender forçado. Eu não consigo entrar e já... Oi, tudo bem, Zé? Prazer, eu sou a Ellen. Então a gente tem um aplicativo de rondas? Não é meu perfil. Ponto. Então, em todos os bootcamps, eu lembro que desde o primeiro eu falei, você é a Ellen. Você é a Ellen, vou conhecer as pessoas que estão aqui, vou entender suas histórias e, quem sabe, eles vão entender que eu tô com a camiseta da Find Me. Se alguém tiver curiosidade, vai me perguntar e aí eu falo. E foi naturalmente o que aconteceu. E aí eu acabei fazendo muitos amigos no bootcamp, assim, o Zé mesmo, de encontrar nos eventos, outras pessoas que estão batendo carteirinha lá, enfim, o Rodrigão, que é o 01, sabe? Sim. Então, todas essas pessoas ficaram ali, ficou uma roda de amigos. Então, agora eu entro numa feira, algo do tipo, obviamente eu tô lá para vender, esse é o meu papel principal, eu preciso fazer isso. Sim. Mas, em contrapartida, eu tenho um encontro ali com várias pessoas que se tornaram mais do que colegas, assim, são encontros que têm afeto. E aí eu gosto muito disso. Então, muito do que eu estou vendendo é pessoas para pessoas, olhando para esse lado, trazendo essa parte muito natural. E, claro, eu estou para vender. Então, assim, poxa, você precisa de alguma coisa? Vamos conversar para a gente tentar construir algo? E, às vezes, construir um negócio nada a ver, conversando sobre coisas super aleatórias, tentando agregar ali. Ou falando besteira mesmo, tomando cerveja. Enfim, é mais ou menos essa linha que eu sigo. Fantástico. É o network na veia, ela faz. A gente se encontra sempre, conhecemos assim, né? E foi realmente no Bootcamp que a gente se conheceu, tá certo? Nos eventos, que eu também participei da maioria deles, né? E eu acho que essa construção do network ela é fundamental, porque é aí que a gente faz a história da gente. A gente vai aprimorando o nosso conhecimento, cada vez mais a gente troca informações e conhecimento, e cada vez mais a gente é interessante naquele grupo de networking, não pelo fato da gente vender alguma coisa que a gente acaba vendendo, mas pelo fato que a gente tem aquilo para contribuir com as pessoas. Então, isso que eu acho que é um ganho fantástico para a gente. E é o que a gente teve no nosso relacionamento e toda a turma do Bootcamp, né? Sim. Vem mais gente de Bootcamp hoje gravar aqui, tá? Só para vocês saberem aí, spoiler. Mas, Ellen, eu queria dar uma abordada um pouco nessa coisa da tecnologia. Vamos entrar diretamente na própria ferramenta Find Me, né? Eu queria aprender e entender sobre as tecnologias que vocês adotam para desenvolvimento disso. Como é que a inteligência artificial está nisso tudo? Como é que está o desenvolvimento? A gente fala muito em inteligência artificial aqui no podcast, o pessoal está bastante habituado a isso, porque eu acho que é uma coisa que está aí latente, tá certo? Seja através de ferramentas diversas para imagens, por exemplo, inteligência artificial, ou até pelo fato do chat GPT famoso, que muita gente usam mal. Tem gente que usa para fazer teorias que não conhece, e na hora que você pergunta alguma coisa, eu acho que ele fala assim, peraí que eu vou ali no chat GPT para te responder, Andrade, peraí. Verdade. Mas eu queria saber de você a aplicação da inteligência artificial e as tecnologias, como é que vocês estão fazendo na Find Me essa aplicação para chegar um belo de um produto ou uma solução para atender o cliente. Legal, essa é uma pergunta bem legal mesmo. Bom, antes de eu falar sobre isso, eu preciso voltar um capítulo. Então, a primeira coisa que eu acho que é bem importante trazer, e a Find Me coloca isso a todo momento para os clientes, não adianta eu colocar tecnologia se eu não tenho pessoas treinadas para poder utilizar e se eu não tenho processos bem estruturados para poder acoplar isso. Se eu for colocar uma tecnologia nisso, eu posso escalar o que está ineficiente. Então, primeiro, eu preciso ajustar e dar treinamento para as pessoas, manter o engajamento de todo mundo, acompanhar a ferramenta. Então, eu estou colocando dados ali na ferramenta, legal, mas tem alguém acompanhando para poder traçar planos de ação daqueles outputs que saíram de tudo isso? Essa parte é bem importante. Ou, tem processos estruturados para poder fazer tudo isso? O que eu vou levar para poder imputar na Find Me? Porque senão eu ponho um monte de dados lá, ou não mede nada, e aí o que vai sair são informações que são praticamente vazias. Um exemplo, quando a gente está falando de limpeza, eu converso ainda, acreditem se quiser, com muitos leads que eles falam, tem algum processo para você poder fazer a limpeza ali do banheiro? Não, não tem.
Mas não tem nem aquele papel atrás da porta do banheiro que você anota ali. Não tem. Mas como que a pessoa sabe o que ela tem que limpar, então? Qual que é o processo que ela segue? Ah, ela limpa. Mas com que insumo? Ela usa. Mas usa o quê? Ela limpa. Então, poxa, como é que eu vou pôr a tecnologia acoplado a uma coisa que não existe processo? Primeiro eu tenho que fazer um POP, um cronograma de trabalho, desenhar tudo isso, para eu poder saber ali, pelo menos traçar a hipótese de que, por exemplo, 3 vezes que limpar o banheiro no dia vai deixar ele com uma percepção de que está limpo. Ah, comecei a identificar que ele não está ficando sempre limpo, aí eu vou para uma segunda etapa de colocar mais vezes a limpeza desse banheiro, por exemplo. E aí, quando a gente está falando da tecnologia da Find Me, a gente tem trazido muitos indicadores para poder trazer esses insights. E aí a gente tem um dashboard para poder fazer o acompanhamento de tudo isso. Então, eu vou tendo sistemáticas, processos, para poder fazer o acompanhamento em tempo real, diário, semanal, quinzenal, mensal, de toda a plataforma. Sendo que pessoas diferentes vão acompanhar esses dados de forma diferente. Não adianta o gerente olhar todos os dias para poder saber que a limpeza não foi feita. Eu tenho um supervisor, ele é um primeiro filtro ali para poder ir corrigindo esse colaborador, treinar ele e fazer aquilo mais em tempo real ou diariamente. E aí o gerente, ou pessoas que estão ali mais alta escala, o ideal é que ele acompanhe isso quinzenalmente ou até mesmo mensalmente. E desses dados é que a gente vai tirando insights e trazendo ali sugestões. Então, nosso time mesmo vai trazendo, nesses encontros que a gente tem, nos touchpoints, nos IBRs, sugestões de melhoria, com o know-how que a gente adquiriu com outros clientes, para poder suprir tudo isso. Então, muito é de compilar esses dados e trazer formatações de dados otimizados para você poder saber o que olhar. Porque daí ter dado também não adianta nada. Eu posso ter inúmeros dados, mas o que eu vou analisar? O que eu vou focar aqui para poder ter os insights apropriados, né? Então, por isso que a gente está lançando essa questão do Find Me Score. Ele vai trazer um indicador único, mas depois eu consigo entender região, depois eu consigo entender pelo cliente, consigo entender por cada contrato como é que está o desempenho, e depois por tipo de operação. Porque nessa operação eu posso ter um vigilante fazendo a ronda super bem, um porteiro fazendo todo o trabalho perfeito, só que a limpeza não. Pronto, eu entendo que o problema é a limpeza, é ali que eu vou corrigir. E acho que por todas essas informações, a gente ainda tem os clientes nessa etapa. A gente ainda precisa evoluir muito essa etapa. Só que o nosso time de tecnologia, obviamente, está correndo para a gente poder ter cada vez mais insights e levar tudo isso otimizado. Então, esse mesmo estudo que eu contei para a gente poder construir o Find Me Score, já é toda uma inteligência para a gente poder saber ali e trazer esse indicador. Quando a gente fala também de todas essas informações, a gente começa a agrupar tudo isso, tem lá um monte de coisa que o vigilante escreve, às vezes comete um erro. Agrupar tudo isso também já é uma inteligência. E a gente também tem várias ideias aqui de próximos passos do que a gente vai conseguir acoplar nessa tecnologia, desses insights trazer sugestão para a gestão. Então, olha, eu vi que aconteceu isso e isso, a limpeza que está ineficiente, é esse ponto aqui, vai lá e faz isso. Então, sugestionando, porque a ideia não é suprir necessariamente, afinal, as pessoas precisam entender se isso, né, afinar se essa informação está correta, mas a ideia é que a gente traga cada vez mais insights e isso tudo em tempo real ali, sugestionando o que pode ser otimizado. Tá? Dentro de casa, quando a gente fala de ter ferramentas de IA, isso é bem interessante, porque ontem mesmo eu estava no evento da ACE Summit, que foi uma aceleradora da Find Me, um evento super grande, e claro, todos os eventos agora falam de inteligência artificial e como que isso é acoplado. Só que a inteligência artificial já existe há muito tempo, na realidade. O negócio é que agora ficou um hype de falar de inteligência artificial. E hoje o processamento é mais fácil também, né? Exatamente. Só que a gente já tem bot há muito tempo, né? Aquela árvore de perguntas para poder ir criando lógica, estatística, enfim. Foi o que foi citado ontem. Então, o nosso time de suporte são pessoas, a gente zela por ter pessoas para poder fazer todo esse atendimento, mas para eles a gente já tem sugestão de conteúdo, ou até mesmo para poder indicar para o cliente ali onde é que ele pode achar a informação que pode suprir, provavelmente, a pergunta que ele tem, a dúvida que ele tem. Só que a gente tem humanos atendendo. Então, a soma das pessoas junto com essas tecnologias tem feito uma entrega ali muito interessante para poder acoplar essa inteligência artificial e sugerir insights ali muito rápido para tudo isso. Então, nosso time de suporte já tem utilizado muito dessa questão de inteligência artificial.
Outra frente é marketing e vendas, né? A gente não quer vender para quem não é o perfil aqui da Find Me. A gente quer vender para quem realmente está precisando de uma ferramenta adequada. Então, a gente começa a colocar a inteligência artificial muito para poder compilar todos esses dados e olhar ali qual que seria o perfil adequado, alimentar o Google. Quando a gente está falando de mídia paga, é isso que a gente está dando devolutiva para ele também fazer essa inteligência para poder direcionar os leads que têm mais perfil para poder adquirir a ferramenta da Find Me. Então, em cada pedacinho a gente vai incrementando e aí também tem essa prática que eu comentei, de todo o tempo ficar testando ferramenta e validando. Agora a gente está com uma que ela faz a transcrição da reunião e traz toda a pauta da reunião. E esse teste foi bem legal. Inclusive, preciso evoluir um pouco mais de outras pessoas utilizarem lá, porque ao invés de eu ficar digitando toda a pauta de quais foram os principais insights, ela te digita e já sobe automaticamente para o CRM. Então, assim, a gente está todo o tempo ali tentando otimizar o nosso trabalho dentro de casa também. É interessante porque tem muito machine learning aí no meio, né? É um aprendizado constante, né? Tudo de informação que vem, vai aprendendo e trazendo novos insights em cima delas mesmo, né? Exato. Bem legal, né, André? É muito legal. Mas muita tecnologia. Muita, né? é bom. Então você sabe bom. que eu vou ficando inquieto aqui, né? Vai, cadeira. Embora. Então, me fala um pouquinho da parte de desenvolvimento de time interno, de desenvolvimento de pessoas. Você já falou de uma série de ferramentas que vocês usam, né? Até do one-on-one, enfim. Então, vocês devem praticar feedback, que é fantástico, e não feedback, né? Como algumas pessoas gostam de fazer. Mas eu queria te perguntar sobre uma questão um pouco mais estratégica. Por quê? A Ellen é finita, o Gabriel é finito. Como é que vocês trabalham a questão do mapa sucessório? Como é que vocês trabalham a questão do desenvolvimento das lideranças? Não de time, mas das lideranças, para que eles possam estar realmente preparados para assumir novos desafios, até para assumir as posições mais estratégicas da empresa. Como é que vocês têm trabalhado essa questão? Legal, Zé. Essa também é uma boa pergunta. A gente está no momento, ontem a gente foi no evento da Summit e olha, a gente anotou muita coisa. A gente foi falar exatamente de como ter densidade de talentos, de como evoluir tudo isso. E a gente já aplica muitas ferramentas do que foi citado ontem. Só que tem alguns insights ali que eu acho que a gente pode ajustar. Então, a gente vai ter uma reunião semana que vem para a gente poder trazer todos esses outputs e incrementar isso ainda mais. Mas muitos são com as ferramentas que, na verdade, naturalmente já existem. É o próprio PDI. E desse PDI, o que eu preciso preparar da pessoa para ela poder ser líder, né? Então, o Gabriel tem muito claro ali um framework para a gente poder ir vendo uma avaliação de em que posição você é líder. Então, de começar você é sombra, então eu faço o que você faz. Depois a gente inverte, eu faço e você assiste eu fazendo. Então, essa assistência que o líder dá para essa pessoa ir se desenvolvendo e ela começar a replicar, de ensinar os colegas como que faz esse trabalho, tudo isso é um step ali de ir evoluindo essa liderança. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento de tudo isso e também dando treinamentos para a pessoa ir se habilitando com os próximos steps. Então, como que funciona o one-on-one, quais são os tipos de feedback que você pode aplicar, os frameworks que você pode aplicar, como que é o coach, como é que você avalia a pessoa, né, trazer ali o que são as soft skills e as hard skills. Então, a gente já tem isso muito bem estruturado dentro de casa e vai passando dosado, obviamente, né, para a pessoa, para poder ir habilitando ela na liderança. Mas, de novo, sempre dá para melhorar, então é por isso que semana que vem a gente vai ter um bate-papo ali para a gente poder ver o que dá para ajustar e o que a gente poderia ser melhor ainda para poder treinar essa pessoa. Sim. Sim, e nem sempre é uma fórmula exata. Não, né? Tem que sempre evoluir, né? E outra, você tá lidando com pessoas. Então, o processo é um pouco menos cartesiano e mais humanizado. Né? Então, às vezes, a gente tende a usar ferramentas que são desenvolvidas de forma muito cartesiana. Não tem nada de errado. É que você precisa ter esse olhar humanizado para entender a particularidade de cada pessoa. Cada indivíduo é um ser distinto. Então, né? Exatamente. Você Inclusive, tem que ter essa adaptabilidade. A jornada de cada um é individual. Sim. Então, por mais que a gente tenha lá todo um modelinho para você poder ir seguindo, é individual. Sim. Então, eu posso ter ali toda uma qualidade e uma ineficiência em algo, e outra pessoa pode ser algo invertido. Como é que eu vou fazer a mesma jornada? Não faz sentido. Vocês têm lá um departamento específico que a gente antigamente chamava de RH, mas ainda existe, né, o nome? Sim. Que cuida disso e que traz essas experiências. Vocês têm gente especializada nisso? Temos. A gente tem 2 pessoas em uma área que a gente chama um squad de People e Culture. Então, eles fazem toda essa frente de gestão,
acompanhamento de carreira, eles munem os líderes para a gente poder ter todas essas ferramentas. Então, a gente tem trocas e touch points com o pessoal de People and Culture para poder dar feedbacks e ver o que a gente está com algum desafio para eles poderem também ir buscar e trazer essas ferramentas para a gente. E aí também olhar um pouco para benefícios, como que vai ser ali questão de bônus, enfim, toda essa frente, eles que tomam conta, sim. Legal. Bom, Andrade, tá tudo muito bem, tudo muito tranquilo aqui, ela tá mandando muito bem, mas, Andrade, Chegamos no momento. tá aqui um recado aqui, ó. 2 recados, Andrade. Ih, rapaz, o Magnão mandou recado e o Lima mandou recado. Que hora é agora, Andrade? Agora é o momento Pega Visão. E no momento Pega Visão, que é patrocinado pela Modus, Escola de Formação de Vigilantes, e pelo IBRAGESP, o Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, o nosso convidado, o nosso Zexpert, na verdade, hoje você, né, nos dá um papo reto. O papo reto, na verdade, é um papo reto para nossa audiência. Então você vai olhar para a sua câmera, aquela ali, e você vai mandar um papo reto. O que você quiser. Uma Um dica, recado, insight. um insight, uma visão. Então, nesse momento, Pega a Visão, o nosso convidado, o nosso expert no assunto que você deu aula aqui hoje, MBA de gestão, Hoje MBA nós somos de formados. tecnologia. Você vai mandar um papo reto para nossa audiência. Então, esse é o seu momento, Ellen. Legal. Bom, não me preparei para isso, eu estou sendo pega de surpresa, mas vamos lá. O papo reto de hoje é um pouco na linha do que eu vim falando até aqui. A gente foi falando de toda a experiência que eu tive, toda a jornada que eu tive, e aí eu fui pondo na mochilinha, né, várias experiências, vários itens ali, aqueles insights, e o ideal é você conseguir compilar todos esses insights e aplicar isso na prática. Então, ali, eu vou criando toda uma visão e vou entendendo em cada lugar que eu passei que tudo isso somou, tudo isso agregou, tudo isso hoje pode ser aplicado de uma maneira muito melhor e toda incrementada. Só que o principal é continuar aprendendo, continuar se desafiando, continuar indo atrás, não só limitado a essa visão que eu fui criando até agora, mas o que está por vir, o que eu posso aprender, todos os dias se desafiar. E aí a dica de ouro é escuta, mas essa escuta tem que ser para poder captar realmente o que a pessoa está tentando transmitir para você. Esse é o papo reto de hoje. Excelente, é isso aí. Galera, como eu sempre falo, conhecimento não ocupa espaço. E como meu irmão gosta sempre de trazer, lifelong learning. Aprenda a aprender. Isso, aprenda. A jornada é contínua, ela não tem fim. Então, evolua. Esse é o nosso propósito como ser humano. É isso, galera. É o que a gente sempre faz aqui no nosso podcast. A gente até coloca ali que a gente se uniu para falar sobre pessoas e tecnologia, né? Na verdade, a gente traz aqui esse tipo de mensagem que você deixou. É um aprendizado para quem nos assiste, é um aprendizado para a gente que está do lado de cá. A gente fez aí 30 episódios, Andrade, e a gente aprende, fora do outro ano, né? Que fizemos outros 30. É cada dia uma lição, é um aprendizado fantástico. Bom, a gente fechando aqui, Andrade, eu queria agradecer a presença da Ellen, o seu tempo num dia aí corrido, um sabadão que a gente costuma gravar. A gente sabe que é o dia do descanso, mas é o dia também que a gente trabalha bastante aqui no nosso podcast. Fazemos sempre com carinho e com amor para todo mundo, principalmente para o nosso convidado. Certo, Andrade? É isso. Estamos fechando, então, mais um grande podcast. Nós vamos fazer o nosso fechamento tradicional aqui, É isso. que é olhar para aquela câmera lá e agradecer todo mundo que está com a gente. Certo, irmão? É isso aí. Bora lá, galera, Bora pro lá. alto e avante. Fechou. Obrigada.